O dólar é a moeda mais poderosa do mundo, mas nenhum sistema financeiro é eterno. E hoje, sinais que já derrubaram impérios no passado estão voltando a aparecer. A pergunta não é se isso importa, é o quanto isso pode afetar você. Para entender o risco, primeiro é preciso entender o poder. O dólar não é apenas a moeda dos Estados Unidos. Ele é a base do comércio internacional, das reservas globais e dos contratos financeiros ao redor do planeta. Petróleo, soja, tecnologia e transporte marítimo costumam ser negociados em dólar. Bancos centrais guardam trilhões nessa moeda. E em momentos de crise, investidores correm para o dólar como porto seguro. Isso criou algo raro na história: uma moeda nacional que funciona como moeda global. E por décadas, isso deu aos Estados Unidos um privilégio que nenhuma outra nação teve: a capacidade de se endividar mais, gastar mais e financiar déficits sem sofrer as consequências imediatas que outros países sofreriam. Mas esse privilégio depende de algo frágil: confiança. Confiança não é infinita. Desde os anos 2000, e principalmente após a crise de 2008, sempre que uma crise surgia, a resposta era a mesma: juros mais baixos, mais crédito, mais dívida. Isso funcionou no curto prazo, mas criou uma dependência estrutural. Hoje, a dívida pública americana já ultrapassa dezenas de trilhões de dólares. Os juros subiram, e uma fatia crescente do orçamento vai apenas para pagar juros de dívidas antigas. Na prática, o sistema entrou em um ciclo perigoso. Novas dívidas são usadas para sustentar dívidas antigas. Esse é o erro financeiro central: transformar dívida em base permanente do sistema, não em exceção. Enquanto o crescimento é forte e confiança permanece, isso funciona. Mas quando o crescimento desacelera e juros sobem, o risco começa a se acumular. Se fosse apenas um problema fiscal, o dólar ainda teria muito fôlego. Mas algo mudou. Nos últimos anos, o dólar deixou de ser apenas uma moeda e passou a ser uma ferramenta geopolítica. Sanções financeiras, bloqueios bancários e congelamentos de reservas transformaram o sistema financeiro em uma arma estratégica. Isso fez vários países começarem a se perguntar algo perigoso para qualquer moeda dominante: e se eu não quiser depender disso? China, Rússia, países do Oriente Médio e economias emergentes começaram a buscar acordos fora do dólar, usar moedas locais, aumentar reservas em ouro e criar sistemas alternativos de pagamento. Isso não derruba o dólar da noite para o dia, mas inicia algo muito mais perigoso: uma erosão lenta da confiança. Moedas globais não caem quando surge um rival melhor. Elas caem quando o mundo deixa de acreditar que aquela é a única opção segura. A história já viu isso acontecer. No início do século XX, a libra esterlina era o centro do sistema financeiro mundial. O comércio global era feito em libras. Reservas internacionais eram mantidas nessa moeda. Mas guerras, endividamento excessivo e perda gradual de confiança enfraqueceram esse domínio. Não houve colapso repentino. Houve décadas de transição silenciosa, até o dólar assumir esse papel após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, outros sistemas monetários globais também ruíram. Não por um erro isolado, mas por um acúmulo de decisões que corroeram lentamente a confiança. A história mostra um padrão claro: sistemas monetários não quebram por explosão, quebram por erosão. Importante deixar claro: isso não significa que o dólar vai colapsar amanhã. O dólar ainda é forte. Tem liquidez, mercado profundo, instituições sólidas e décadas de confiança acumulada. O risco real não é o colapso, é a perda gradual de domínio. Se o mundo começar a diversificar reservas, reduzir o uso do dólar no comércio e construir sistemas paralelos, o dólar pode continuar existindo, mas deixaria de ser o centro absoluto do sistema financeiro global. E isso mudaria tudo: juros mais altos nos Estados Unidos, inflação estrutural maior, menor capacidade de financiar déficits
e instabilidade nos mercados globais. Isso não é um problema distante. Se o dólar enfraquece estruturalmente, commodities mudam de preço, comércio internacional se ajusta, inflação global reage e moedas emergentes sofrem volatilidade. Para países como o Brasil, isso significa oscilações cambiais, impactos em importações, pressão sobre juros e instabilidade financeira. Ou seja, o que parece um problema dos Estados Unidos acaba sempre atravessando fronteiras. Moedas não caem como prédios, elas caem como pontes antigas, rachadura por rachadura, até o dia em que ninguém mais confia em atravessar. O dólar ainda é forte, mas força não é eternidade. A história mostra que todo sistema financeiro dominante acaba enfrentando seu momento de teste. E o verdadeiro erro financeiro não é errar uma vez. É acreditar que um sistema pode acumular riscos indefinidamente sem que isso cobre seu preço.